Olá, eu sou o pastor João e vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, verso 14 e 15, onde está escrito assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Queridos irmãos, estas primeiras palavras de Jesus, escrita pelo evangelista Marcos, nos dá uma chave para interpretarmos toda a atividade de Jesus entre os seus irmãos na região da Galiléia. Jesus, como escreve o evangelista Marcos, ele traz o Evangelho de Deus. O Evangelho é a boa notícia, é um anúncio que sai da boca de Jesus, dizendo que todos são convidados, todos que estão cansados e sobrecarregados. Ele traz esta mensagem de salvação para todos aqueles que estão sedentos de paz e de justiça. Interessante que ele diz: o tempo está cumprido. Eis que em Cristo Jesus a humanidade tem uma nova oportunidade. Se no Antigo Testamento nós encontramos uma constante mensagem de que Deus vem, agora com Jesus, no Novo Testamento, Deus está presente. No Antigo Testamento, na história de Israel, que foi marcada por intervenção de Deus, direcionamento, leis, governo, Israel como povo, ele ganha uma identidade como povo de Deus. Segundo o profeta Isaías, Israel deveria ser luz para as nações. Foi assim que Mateus introduziu a história de Jesus, lá no capítulo 4, verso 15, dizendo o seguinte: O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Como anuncia Marcos, Jesus é o Messias. Ele anuncia o cumprimento do tempo. É um tempo novo, onde o povo pode agora conviver com Jesus, ouvir Jesus, falar com Jesus. Por isso que lá no capítulo 1 de Marcos 1:22, eles expressam: vejam como ele fala com autoridade. Agora, Deus em Jesus fala de maneira audível. A sua voz vai renovando a criação. Marcos 1:21 e 34. A sua voz vai curando os enfermos, livrando do julgamento e trazendo calmaria para os mares. Jesus é a presença de Deus, realizando os planos daquele que sempre esteve presente na história de Israel. Então, entendemos que estamos ainda vivendo esse tempo de oportunidade. É o tempo do arrependimento. Vai além das atitudes, pois Jesus vê o coração. Marcos 2, verso 8. Interessante que ele diz: o reino de Deus está próximo. Mateus e Lucas falam reino dos céus e Marcos fala reino de Deus. Reino de Deus é a soberania de Deus. É uma realidade anunciada no presente e uma futura esperança. Jesus é o Messias, o prometido. É o esperado das nações. Como diz lá no Apocalipse 21:6. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, e quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Agora, a salvação prometida no Antigo Testamento se faz presente na pessoa e na obra de Jesus. Em Jesus, o tempo da salvação se faz presente. Por isso que ele fala para os discípulos de João, dizendo: Diga a João o que estáis vendo e ouvindo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres está sendo pregada o Evangelho. Mateus 11, 2, 5. E lá em Lucas também narra esta convicção, esta palavra na boca de Jesus que diz: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir, em Lucas 4, 16, 21. Em Jesus, Deus continua a sua ação transformando o coração e a mente das pessoas. Com Jesus, esse reino chegou.
O reino é esse estágio final de acontecimentos, onde Deus exerce o seu reinado. O seu reinado será plenamente conhecido e estabelecido sobre toda a criação. A presença do reino exige mudança de mente e de coração. Não é apenas um comportamento ético, mas é um comportamento que nos leva a ver Jesus como Filho de Deus, professá-lo como Filho de Deus e chorar os nossos pecados, buscando o profundo arrependimento para que a obra do reino continue através de nossas vidas. A vida de Jesus está em movimento. A vida de Jesus movimenta as nossas mentes e os nossos corações e tem contribuído para a paz entre aqueles que creem. Por isso, este grito na boca de Jesus continua ainda a nos incomodar. Está cumprido o tempo. Convertei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus chegou a vós. Que Deus assim nos abençoe. Até para o próximo capítulo.